Olá, seja bem-vindo ao Líderes de Sucesso. Você nos acompanha pelos canais 55.1 UHF e 11 da NET, aqui pela TV Urbana. Líderes de Sucesso é um programa produzido pela Fórmula Digital e você nos acompanha também pelas redes sociais. Bom, estamos aqui no estúdio com João Carlos Dall'Acqua, que é presidente do Sulpetro, o Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no Rio Grande do Sul. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Fábio? Tudo certo. Muito obrigada por conhecer aqui o nosso estúdio. O prazer é todo meu. Então, hoje nós vamos falar aí sobre vários assuntos importantes, né? Para os consumidores, para os gaúchos, enfim. Eu queria começar falando sobre o Sulpetro, né? Que é a entidade que o senhor representa, uma entidade de 60 anos já, que tem uma bela história aí de lutas, batalhas, né? Em prol aí do setor. E queria que o senhor começasse a falar, né? Como está sendo essa história dentro do Sulpetro? Perfeito. Realmente, o Sulpetro é uma entidade que tem essa idade toda e, ao mesmo tempo, tem que se modernizar constantemente. Então, ela sempre vai procurar pautar suas ações em prol de uma categoria que muitas vezes mal vista, que é dos revendedores de combustíveis, e que, com o passar dos anos, hoje até combustíveis a gente vende nos nossos estabelecimentos, ou seja, a gente vende conveniência, a gente vende serviço, vendemos de tudo. E precisamos exatamente estar organizados para levar transparência ao nosso segmento e com as entidades, com os órgãos, com todas as ações que são referentes, né, tanto a nível federal, estadual, municipal. São muitas demandas, porque as coisas acontecem no posto de gasolina, como você diz. A comunidade se comunica no interior, na capital. Nós somos muito bem posicionados, geralmente, em esquinas e terrenos de muito fluxo. Então, muitas das coisas, fora a estrada, sem falar nas estradas, obviamente. Então, muitas das nossas ações do dia a dia, das nossas vidas, elas passam por um posto de gasolina. Praticamente todo mundo depende de combustível no nosso país. Nosso país é um país rodoviário ainda. Então, é essa o nosso objetivo, sempre apoiar as boas causas, as boas demandas do setor, né, e levar, como falei, muita transparência e muita informação ao consumidor, que é o nosso objetivo final. Lembrando sempre, Fábio, né, que o posto é o elo final, o posto é aquela ponta final de uma cadeia de fornecedores que antes temos uma distribuidora. O posto não compra de refinaria, o posto não importa combustível, né? Ele compra de uma distribuidora. Essa distribuidora, então, tem por trás uma refinaria ou uma importação. Temos que adicionar, né, os nossos produtos, o combustível no Brasil, ele tem a adição dos biocombustíveis, que vem de usinas de álcool ou usinas de biodiesel. Nós temos os transportadores, nós temos os governos federais com a tributação, temos o governo estadual com a tributação, que também atinge os municípios. Nós temos um setor bancário, né, forte, que nos impele, digamos, vários cursos, e o posto está lá sorrindo da melhor maneira possível, atendendo o consumidor e fazendo sua parte com a sociedade. Então, é extremamente complexo para que a gente consiga dizer ao consumidor por que daquele preço, o porquê daquele serviço, entendeu? O posto é quase que o carteiro, como se diz. A gente entrega as boas e as más notícias, e com um sorriso no rosto, porque a concorrência é tão grande que se você não fizer um belo trabalho, o teu consumidor vai para o teu vizinho, né? Então, é essa a nossa realidade, constante mudanças. Certamente nós não vamos morrer de tédio nesse segmento, podemos morrer de infarto, como se diz, mas não de tédio. Essa é a nossa realidade. Sim, porque as pessoas muitas vezes não pensam, né? Chegam ali, compram a gasolina, mas não sabem o que tem por trás, né? Como é que a gasolina chega até ali, quais são as dificuldades que o setor enfrenta. Tem a questão dos impostos, teve recentemente também a greve dos caminhoneiros, né? Várias questões, a própria pandemia foi uma situação bem complicada. Se tu pudesse citar, assim, nesse período, dentro desse segmento, quais foram as maiores dificuldades que vocês passaram? Fábio, eu vou até, para não ser muito extenso, eu vou pegar o meu período que eu assumi como presidente, fazem 3 anos somente. No primeiro ano, greve dos caminhoneiros. Eu achei que
tipo assim, não vai ter nada pior que greve dos caminhoneiros. Parou o Brasil, parou tudo, uma coisa, nem os governos, ninguém sabia como se portar. Atuamos fortemente junto ao governo do estado naquela época, ficamos 15 dias num comitê de crise, junto com todos os órgãos de segurança, apoiando, trazendo as distribuidoras para esse embate, que nós precisávamos achar uma solução, né? Nós tínhamos visto o cenário assim, que no início tinha um apoio popular, e a gente já enxergou, não, isso aqui vai dar confusão, porque vai faltar combustível não para o nosso passeio para a Serra, mas vai faltar combustível para as atividades básicas. Então, foi uma lição muito grande, que não se tinha protocolo nenhum. Então, aprendemos muito. Aí, quando a gente achou que ia respirar, entrou no nosso setor uma questão fundamental, que foi a mudança do sistema de cobrança de ICMS. Que foi um ano maluco, que a gente teve muitas demandas, tivemos mais de 30 reuniões com a Secretaria da Fazenda, no sentido de construir uma solução, porque do jeito que estava, nem o Estado conseguia resolver, e o revendedor ficou de uma maneira embretado, como você disse, que não tinha solução. Então essa construção foi feita junto com o Estado, e nisso eu quero elogiar muito a Secretaria da Fazenda, que teve essa sensibilidade. Cada Estado tem sua política, o nosso Estado avançou, criamos alternativas que nos possibilitaram respirar e olhar para frente. Mas tudo uma construção, que não havia nada. Então foi um outro ano muito difícil. Aí depois tivemos assuntos muito fortes na questão trabalhista, recuperação de vapores, trabalho em altura, que nós tivemos que fazer demandas a nível de Brasília, a nível de Ministério do Trabalho, para achar caminhos, porque às vezes as pessoas criam, na melhor das intenções, algumas regras, e elas impactam de uma maneira que se torna inviável certas situações. Então, o objetivo nosso é exatamente esse, assim, é levar a realidade que o consumidor, ele quer só o produto, né? Quando a gente vai num estabelecimento qualquer, tu quer o produto pronto, o mais barato possível, o mais rápido possível. Mas até chegar lá, os postos têm uma legislação ambiental severíssima, severa, a gente tem que cumprir muitas demandas, né? E não tem, a gente apoia isso, porque é uma situação que foi se aprendendo no passar dos anos, apoia, mas tudo tem custo, né? Nós temos as questões de segurança, né? O posto é um ambiente público, ele é um órgão, né, uma empresa privada, mas num ambiente público praticamente. Então nós temos que ter todo esse cuidado de levar a segurança e estar de acordo com as regulamentações, né? Então a gente achou que assim, segundo ano, terceiro, né, estamos resolvendo. Aí entrou a pandemia, aí foi sensacional. Aí foi a pós-graduação, como diz assim, entendeu? Então, na pandemia, para tudo, mas o posto não pode parar. Serviço essencial. O posto não para. Então, como é que a gente faz? Fica em casa, todo mundo fica em casa e nós não podemos ficar em casa, nós temos que ir à luta. Então, trabalhar o emocional das equipes, o próprio revendedor, e muitas perdas, obviamente, a gente se solidariza, né? E tem o maior respeito a todas as perdas que todos tivemos, mas nós não podíamos fechar. Então a gente teve que avançar nessa insegurança toda, levando o máximo de informações, de cautela, e comercialmente um caos, porque caiu, as operações elas foram quase a zero em momentos. Aí o petróleo baixou, houve um alívio, o petróleo baixou, a gente vai navegando conforme vem vindo as informações. Estamos no segundo ano da pandemia, aí parece que está normalizando as movimentações, a mobilidade social, e aí nós temos o reflexo de certas decisões a nível mundial, que eu estou falando, né? De aumento de commodities. Então, agora o nosso barril está indo lá para as estrelas. Na pandemia ele chegou a ficar negativo, uma época, chegou a $30, só para dar um exemplo. Aí começamos a subir, nós estamos a 70, fechando agora essa semana perto de $80, sinalização não é positiva, não é otimista, digamos, para os próximos tempos. Aliado, né? E aí tu tem o nosso custo é barril de petróleo, pela paridade internacional, que tem que ser convertido à nossa moeda nacional. O dólar, sempre foi na faixa de R$3, R$4, a gente estava mais ou menos se acomodando, estamos a mais de 5,20, 5,30, 5,40, então só isso já é uma tempestade muito difícil. E nesse período todo que os estados foram sofrendo problemas de inchaço, eles foram jogando nos combustíveis, nas energias e comunicações, aumentos tarifários, né, aumentos de tributação.
Então, o Brasil inteiro cobra muito caro o imposto ICMS. Variam as alíquotas de estado para estado. Mas o agravante é que, na estrutura atual, ele é cobrado sobre o preço projetado de venda, não um valor fixo. Então, quanto maior está o preço de aquisição do barril, mais a questão cambial, mais caro fica o ICMS, porque, pela lei atual, ele tem que ser essa projeção a cada 15 dias. Então, isso aí já nos traz assim, um cenário de tremendas dificuldades, porque se o barril, se a gasolina esse ano, só esse ano já aumentou mais de 50%, as revendas conseguiram passar 30%. Então, essa diferença foi sendo comida da margem do posto, da margem da distribuição. Então, nós estamos passando por uma transformação muito grande no nosso setor todo. E, né, nesse cenário todo, temos várias sugestões e pleitos federais e estaduais ocorrendo. Temos medidas provisórias, agora que o governo federal lançou, até no nosso entender, fora de uma expectativa, porque essas discussões já estavam sendo travadas a nível de ANP, com audiências públicas e tudo mais, mas como o preço do combustível subiu e está impactando a vida do cidadão e movimentando a questão política também, isso está sendo discutido meio apressadamente. E isso nos causa preocupação, né? Porque não há um planejamento, não há uma organização que a gente possa dizer, olha, o cenário é esse, mas daqui 2, 3 anos, daqui um período a gente vai superar isso. E, então é muito preocupante, porque exatamente quem mais sofre é o pequeno e médio empresário. A gente vê um posto de gasolina, parece que o posto de gasolina é um monstro, é um gigante. Não. E a grande maioria da revenda ainda é composta de pequenas e médias empresas familiares. E agora nós temos o prazer de conversar com o senhor Johnny Bertoletti Racic, que é presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre, a AIAMU, uma entidade muito reconhecida aqui na nossa capital, né, presidente? Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o programa Líderes de Sucesso aí pelo convite de estar aqui conversando com vocês, com os ouvintes nossos, telespectadores, né, sobre o que é a AIAMU, né, os Auditores Fiscais de Porto Alegre. Então, presidente, conta pra gente, para quem ainda não conhece a AIAMU, como funciona a entidade, como é o trabalho que vocês desenvolvem? A AIAMU, a Associação dos Auditores Fiscais do município de Porto Alegre, os auditores fiscais trabalham na área tributária, que é a fiscalização, né, vamos dizer assim, dos tributos municipais. ISS, IPTU, ITBI são os mais conhecidos. Então, nós trabalhamos nessa parte toda, né, da tributação, fiscalização, arrecadação. Esse é o nosso nicho, né, nosso trabalho, nosso dia a dia. E a AIAMU é exatamente a congregação desses profissionais. Para vocês terem uma ideia, a AIAMU já tem 65 anos, quer dizer, realmente é uma associação bastante antiga, né, consolidada, eu digo, madura, né, para que possa auxiliar esse trabalho todo. Essa é a nossa função, né, enquanto associação, dar o suporte para que os colegas possam fazer um bom trabalho e, obviamente, ser a voz também da categoria, né, porque isso faz com que se centralize na nossa associação a voz, né, tanto no sentido de reivindicações, né, de buscar sempre a melhoria, né, do trabalho, como também no auxílio da própria gestão municipal, né, participando dos eventos, auxiliando o prefeito, vamos dizer assim, né, que é o nosso líder maior, né, e a própria Câmara de Vereadores, e por incrível que pareça, até outros municípios, porque é muito comum a AIAMU, nós aqui de Porto Alegre, recebemos visitas de colegas de outros municípios para buscar nossa expertise, nosso conhecimento, né, e obviamente pelo porte do nosso município, e nos dá muitas condições de aprendizado, né, então essa soma toda é que faz com que a nossa categoria realmente seja bastante conceituada, né, não só em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo. Uhum. Há quanto tempo que o senhor está presidente da AIAMU? Eu desde janeiro do ano passado, né, são 2 anos, né, a nossa gestão, eu estou concluindo a gestão agora 31 de dezembro, né, e passar o bastão, como se diz, né, para o próximo colega. Isso se faz há 65 anos, então é uma tranquilidade, né, cada um que vem sabe o seu papel, sabe a importância, né, de um cargo de presidente. Não sou só o presidente, na realidade, a nossa associação tem na gestão 6
né, um presidente, um vice-presidente, né, e 4 diretores. Então é um colegiado que administra, né, que auxilia, e também os demais colegas, né? É muito comum nós criarmos grupos de trabalho entre os colegas, porque nós temos a humildade de reconhecer que não somos os donos da verdade, né? Nós estamos, né, ocupando um cargo, né, por generosidade, eu sempre digo dos colegas, né, estar nesse cargo, mas escutar muito a classe. Porque a nossa categoria é uma categoria, eu diria assim, de alto grau de conhecimento e de exigência. Então são pessoas, né, altamente profissionais, com muito conhecimento. Então, não são só os 6 da diretoria que vão administrar a nossa categoria como um todo, né, a nossa associação como um todo. Então, muitos colegas auxiliam. Então, eu digo que é um colegiado de praticamente todos os colegas que auxiliam. O que facilita muito o nosso trabalho, né, porque você, tendo os colegas auxiliando o tempo todo, né, em assuntos às vezes pontuais. Agora mesmo nós tivemos a reforma da Previdência no município que foi aprovada, a AMU foi uma grande centralizadora das discussões, e com colegas altamente especializados nessa área. E isso faz com que a gente faça ótimos trabalhos, ótimos embates e debates, e também de colaboração, né, com o próprio executivo e com o legislativo nesses assuntos. Uhum. No início da gestão ainda não tinha Covid-19, né? Nem estava aqui no Brasil ainda, então vocês tiveram que enfrentar mais isso, né, no ano passado. Enfrentamos. Foi no início da minha gestão, porque janeiro e fevereiro normalmente é mais calmo, né? Porque a pessoa está de férias, né? Então, é março que começa o trabalho exatamente. mesmo, né? E a AMU faz aniversário em março. E nós fazemos um almoço, né? Convidando as autoridades, nosso público, né? E estava marcado todo marcado para março do ano passado, final do mês, e veio a pandemia, e tudo marcado, já organizado, né? Convites impressos, entregues, e não sabia se faria ou não faria. Eu me lembro que 8 de março, mesmo essa data, que realmente saiu, vamos dizer, a pandemia oficialmente, porque já vinha, né? Mas ali, hora, para tudo, não para, e nós tivemos que cancelar a nossa festa de aniversário, nosso almoço de aniversário, né? Depois de tudo marcado, e de lá para cá, claro que a coisa complicou, né, bastante. A nossa própria sede nós tivemos que fechar, né? Trabalhamos em home work, a própria nossa categoria, a prefeitura colocou seus servidores para proteção da saúde, né, inclusive da vida, né, dos servidores todos. A IAMU recebe muitos eventos, promove bastante eventos também, né? E na pandemia a gente teve essa proibição, né, de aglomeração, enfim. Como foi isso para vocês? Realmente foi bastante traumático, porque também uma parte dos recursos que financia essa parte científica, né, como eu disse antes, esses treinamentos, ele vem da locação lá das nossas instalações. A IAMU, ela adquiriu ali no edifício Santa Cruz, no 8º andar, o que antigamente era a Bolsa de Valores do Extremo Sul. Então ali era um espaço bastante generoso, onde nós fizemos um auditório para 240 pessoas, mais algumas salas, 80 pessoas, 40. Então nós criamos ali um local para eventos, né, para treinamentos, para essa parte toda educacional, muito sensacional no centro de Porto Alegre. Então, é de fácil acesso, né, estacionamentos, tem vários estacionamentos em torno, né, restaurantes da mesma forma. Então, realmente, nós temos um parque instalado ali sensacional. Muito bem montado, muito bem feito, né, os arquitetos foram extremamente felizes no projeto. Só que com a pandemia parou tudo, parou essa fonte de recursos. Então realmente ano de 2000 e agora 2021, agora nós começamos a abrir de novo, mas com todos os cuidados, com distanciamento, todas as regras, né, sanitárias aí sendo cumpridas, e isso voltando, digamos assim, a uma certa normalidade, né. Claro que uma coisa que a pandemia ensinou a todos foi exatamente as reuniões virtuais, né, os eventos virtuais, né, que antigamente não se falava muito nisso, era muito difícil ter um evento virtual. E hoje é comum, né, participar de um evento em qualquer lugar do Brasil virtualmente. Isso é agora um adversário, vamos dizer, um concorrente, né, das locações, né, que é uma fonte que a IAMU tem. Então nós estamos estudando exatamente de que maneira a gente pode, então, criar atrativos, né, para que as pessoas possam voltar a frequentar lá nossas instalações, locar, e nós mesmos, né, nós temos várias
A ideia é todo mês ter um evento científico, um evento educacional, trazer uma autoridade em determinado assunto, né, que seja um formador de opinião, né, uma pessoa conceituada, para que possa falar para o nosso público, né, que é da área do direito tributário municipal. Então isso é importantíssimo. E isso nós estamos trabalhando agora, a partir do momento que está se abrindo cada vez mais, né, de exatamente poder começar a divulgar e trazer esses eventos. Provavelmente para esse ano, né, nós estamos no final de setembro, aí, início de outubro, né, para se montar um evento, muitas vezes tem que ter uma antecedência até para os palestrantes mesmo, né, para agenda, né, e divulgação, etc. Então, talvez esse ano seja mais difícil fazer algum evento maior, mas a ideia é exatamente trabalhar para que março do ano que vem, a gente pensa que a pandemia vai estar muito mais controlada do que hoje, as pessoas mais habituadas, né, mais cuidadosas, e aí sim nós trabalhamos com eventos científicos, né, trabalhar com eventos presenciais ou virtuais ou mistos, né, que hoje eu acho que talvez seja a grande saída, né, que tenha uma parte que é presencial, as pessoas vêm, até porque a gente gosta de trabalhar muito com oficinas, que exatamente porque muitas vezes vem os colegas do interior que precisam um estudo mais aprofundado, digamos, né, que a gente chama de oficina, porque você vai realmente interagir maior com o palestrante, e não simplesmente escutar, fazer uma ou duas perguntas, ali vai haver uma interação total. E ali eu digo, uma oficina é um treinamento realmente, então isso também se propõe, né, para auxiliar os colegas, porque eu sempre digo que os auditores, os fiscais tributários, todo mundo que labuta nessa área tributária são irmãos gêmeos, né? Todos estão na mesma área, trabalhando da mesma forma. Então, se nós da IAMU temos mais possibilidades, por questão de uma cidade maior, né, um polo como Porto Alegre, então nós temos mais possibilidades de ter acesso às informações. Também a nossa obrigação é exatamente repartir essa informação, né? Não deixar encapsulada lá entre nós mesmos. Então, auxiliar os colegas que precisam de um apoio, eles precisam de um treinamento, vamos chamar dessa forma, isso para nós é uma missão a ser feita pela IAMU, pela nossa categoria. E com certeza nós vamos fazer sempre isso. Tá certo, presidente. Muito obrigada pela sua participação aqui no Líderes de Sucesso. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos. E agora, mudando um pouco de assunto aqui no programa Líderes de Sucesso, a gente vai falar um pouco sobre o ramo alimentício. Por isso, nós vamos receber agora o proprietário da Lantica Pietra, o senhor João Colli. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Então, gente, a Lantica Pietra é uma tradicional pizzaria aqui de Porto Alegre, né? Eu gostaria que a gente começasse falando aí sobre a história dessa empresa. Bom, a gente abriu as portas em 2004, né? Quando a gente abriu era uma novidade, porque em Porto Alegre a gente não tinha conhecimento se tinha pizza na pedra ou não. A gente sabia que não tinha. Talvez até pudesse existir, mas a gente não tinha essa informação. E foi uma novidade muito grande. Os clientes, quando abriram, não estavam acostumados, porque é uma pizza que vinha servida na pedra, estava diferente, mantinha a crocância da pizza por mais tempo. A pizza ficava quente também por mais tempo. Então foi uma novidade até na cidade. E a gente está aí desde 2004, são 17 anos, né? Em 2012 a gente acabou trocando a marca porque a gente acabou não acompanhando o projeto da marca anterior. E a outra marca seguiu com outro projeto, né? E a gente está até hoje com a nova marca desde 2012. E estamos aí há 17 anos servindo uma pizza na pedra, uma pizza tipo romana, né? A nossa pizza é tipo romana, que no sul da Itália tem mais pizza napolitana, no centro, norte da Itália é pizza romana. E essa é a nossa pizza, uma pizza adaptada ao Brasil, mas é mais um estilo de pizza romana mesmo italiana. Né? Bom, 17 anos no mercado é bastante tempo, né? Quais são os fatores que você, como empresário, né, considera que foram determinantes para esse sucesso? Sim. Olha, eu tinha uma equipe no início que rodava bastante gente, até a gente achar o funcionário certo, que se adaptasse à política da empresa, o que a gente queria, que era um produto de alta qualidade com um serviço aceitável pelo mercado, né? Depois, com o tempo, a gente começou a ajeitar a equipe, uma equipe boa, pouca rotatividade, usando insumos de primeira qualidade, né? Insumos de alta qualidade. E, então, é um conjunto de equipe de trabalho, né? Os colaboradores, os produtos que a gente usa de primeira linha, né?
e o público reconheceu. A nossa pizza é uma pizza, ela é bem diferenciada, é uma pizza assim que não é barata, né? Mas todo mundo que vai lá ou que pede em casa sabe que está pedindo uma pizza de alta qualidade e que tem aquele valor agregado, né? Então são 17 anos de muito trabalho, a gente está sempre aberto fim de semana, feriado, a gente fecha poucas vezes ao ano, eventualmente uma férias coletivas de 10 ou 15 dias, e estamos aí, a gente está sempre batalhando, algumas dificuldades que às vezes impedem da gente crescer mais ainda, mas a gente está sempre na luta aí com uma boa equipe, com insumos de primeira linha para deixar o cliente cada vez mais satisfeito. Então vocês trabalharam no fortalecimento da marca para agregar valor e também trazer clientes fiéis, né? É isso aí, nossos clientes, o mais legal é assim, quanto a clientes fiéis. A gente tem clientes que vão lá hoje, por exemplo, tem um menino que aparece lá com a namorada, ele tem 15, 16 anos, e eu lembro quando ele ia no colo da mãe dele ou do pai dele. Então, isso é o mais gratificante. Então, passa de pai para filho, né? Daqui a pouco vai ter neto indo lá que o pai ia ou que o vô ia. Então, isso é o mais gratificante. E a gente trabalhou muito em fidelizar esses clientes, né? Com atendimento aceitável, um atendimento bom, né? E sempre prezando pela matéria-prima de excelente qualidade. E tem esse reconhecimento hoje, porque hoje uma empresa passar de 1 ano, 2, 3, 4, 5... Quanto mais anos passam, mais difícil fica. Então, para te consolidar e ter um público fiel, é bem difícil, né? Então, a gente fez um trabalho bem legal e a gente tem esse reconhecimento. É claro que alguns problemas pontuais podem acontecer, né? Pode acontecer na teleentrega ou pode acontecer lá. A gente procura resolver. E sempre resolve quando o cliente nos dá essa abertura. Então, a gente procura sempre estar no topo, sempre atendendo bem, sempre de uma maneira delicada, carinhosa com o cliente, e servindo aquela pizza sempre fumegando na pedra, né? Que é um grande diferencial nosso, essa pizza na pedra. Eu estava pesquisando, né? Sempre quando Sim. a gente vai gravar uma entrevista, a gente pesquisa as informações. Sim. Eu vi que vocês receberam prêmios já, né? Como foi esse momento para vocês? Porque é muito tempo de trabalho, de esforço, e nem sempre a gente tem nosso trabalho reconhecido, né? Então, Sim. receber uma gratificação deve ser um sentimento de dever cumprido, né? A gente teve já várias premiações, né? Teve pela Sabores do Sul, melhor pizza à la carte da cidade, já umas 4, 5 vezes seguidas, né? Ou espaçadas. Teve prêmio, a gente já foi finalista também da revista Veja, né? Eles escolhem sempre as 3 melhores tal, e escolhem a melhor na opinião do júri. E a gente sempre teve nessas finais, já ganhou prêmios, teve nas finais, e de outras revistas de benchmarking, de lembrança da marca, a gente já teve também. Isso é importante, porque só agrega e reconhece o trabalho que a gente faz, que é um trabalho, ele é bem cansativo, porque pô, tu pensa todo fim de semana, e eu sou proprietário, estou sempre lá. Dificilmente tem um dia que eu não esteja lá, e quem vai lá sabe disso, né? Se eu não estou lá, parece que o cliente, às vezes, pô, cadê o cara, cadê o João, cadê o... né? Então, é um trabalho assim, que quando a gente ganha um prêmio é muito legal, porque reconhece todo o nosso esforço e nosso carinho com o público que vai lá, todo fim de semana, é uma luta, a gente trabalhando e sempre com aquele sorriso no rosto que o cliente gosta, porque a gente gosta mesmo, né? O sorriso natural que o cliente, quando vai lá, ele reconhece esse esforço, e a premiação só agrega e reconhece esse trabalho. Né? Bom, um dos principais desafios que vocês devem ter enfrentado durante 17 anos, com certeza foi a pandemia, né? Sim. Ano passado, no início ali, que a gente não sabia como ia resolver, o que ia fazer. Como foi para vocês? A gente tinha uma teleentrega até bem legal, assim, 40% da nossa venda era na teleentrega e 60% no restaurante. Quando fechou, para nós foi um baque, assim, foi um choque, porque a gente tinha bastante funcionários, lá tinha 15 funcionários fixos, né? Fora aqueles que iam no fim de semana, eventualmente, e a gente não tinha o que fazer com eles, né? Então, primeiro que caiu o faturamento consideravelmente, depois, com o passar dos dias, dos meses, esse faturamento começou a crescer na teleentrega e no takeaway, que o pessoal ia buscar, e foi um momento meio difícil no início, né? Aí acabou, o que ajudou bastante lá naquele primeiro momento foram algumas ajudas que vieram do governo, poderiam ter sido melhor, mas pelo menos ajudou aquelas suspensões temporárias, suspensão de contrato, né? Então a gente conseguiu segurar praticamente 1 ano sem demissão, né? A venda cresceu na teleentrega, não cresceu tudo que a gente perdeu,
mas foi suficiente para a gente manter aberto, pagando as contas em dias, né, renegociando algumas coisas com o fornecedor, e o faturamento ele cresceu 30%, 40% em alguns meses na teleentrega, né, então a gente até que saiu bem diante da dificuldade que estava. Né. Tá certo. João, para finalizar nossa entrevista, gostaria que deixasse uma mensagem aí para quem está nos assistindo, uma dica, né, com toda a tua experiência, Sim. quase 20 anos aí como empresário, o que tu diria para quem está nos assistindo e quer abrir uma empresa, não sabe muito bem como começar? Bom, eu comecei, eu vou contar a minha história como eu comecei. Eu acabei sendo Ambev, eu tinha um dinheiro guardado, né, da rescisão e dos anos que eu trabalhei lá. A gente tem que saber que é difícil, né? Não é aquela coisa de todo dia tu ter o teu salário garantido, né? Tu trabalhando, não trabalhando, tu tem teu salário, né? É um risco, mas se tu trabalhar focado, e tu tem que estar preparado, não adianta abrir empresa se tu não estiver preparado, né? Ou algum curso técnico, ou uma faculdade, um aperfeiçoamento, uma pós-graduação em algum segmento, depende do segmento que tu vai querer abrir, sempre é válido, porque abrir no Brasil é meio difícil, é muito imposto, a legislação trabalhista é uma das mais complicadas do mundo, embora nos últimos 3, 4 anos melhorou bastante, né? Tá um pouco mais fácil digerir isso aí, mas tu tem que trabalhar, tem que gostar, tem que se dedicar, não pensa que vai colocar um negócio e vai sair cantando dinheiro, que não é bem assim. Eu, por exemplo, trabalho há 17 anos, sexta, sábado, domingo, feriados, e não posso reclamar, porque para mim é o dia que dá mais movimento. É claro que eu gostaria, em alguns momentos, de não estar lá e estar em outro lugar, estar numa praia, estar viajando, mas se tu não ficar em cima, principalmente no início do negócio, não anda. Então, se for para colocar, primeiro tem que estar preparado. Segundo, tu tem que ter um capital de giro de uns 6 meses, no mínimo, para qualquer tipo de problema, como foi tipo na pandemia, né? E terceiro, tem que colocar um negócio que você goste, né? Não adianta colocar um negócio para ser infeliz. Então, se é para colocar esses 3 fatores aí, tá preparado, ter um capital de giro e trabalhar com alguma coisa que você vai gostar e que deixe feliz com você, sua família, e que você fique feliz consigo mesmo, com seus amigos e com todo mundo. Isso aí. Muito obrigada, João. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito sucesso. Muito obrigado a vocês pelo convite. Mais um convidado muito especial aqui do programa Líderes de Sucesso de hoje, o senhor Elson Furini, que é proprietário da Churrascaria Barranco, um local aí muito tradicional aqui da nossa capital gaúcha. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabiana. É uma honra muito grande participar do teu programa. Fico muito feliz pelo convite. E a gente está aqui para poder mostrar um pouquinho da história do Barranco. Tá certo. Mais de 50 anos de história, né? Gostaria que o senhor começasse falando para nós como começou toda essa fama, né, que o Barranco tem aqui em Porto Alegre. Na verdade é o seguinte, o Barranco fez 52 anos. Eu, na verdade, estou lá dentro há 50 anos, fez agora 1º de maio. E então o Barranco já existia. Mas eram situações diferentes, Fabiana. Quando eu fui para lá, o Barranco tinha 8 funcionários, hoje nós temos 80. Então as coisas, houve uma transformação total. A gente conseguiu modificar e implementar ideias novas. Eu sempre falo uma coisa, eu fui para lá, era muito jovem, eu tenho 73 anos agora e já fez 50, estou lá dentro, então eu tinha 22 anos na época. E eu sempre peço por jovem que trabalha comigo, pedia para o falecido Chico também, vocês que são mais jovens, mas dão ideias, que os jovens têm sempre ideias, a gente vai ficando repetitivo, tu não enxerga algumas coisas na tua frente. E aí os jovens têm mais a cabeça aberta, enxergam melhor as coisas, têm mais coragem de arriscar. Os velhos já são mais retroativos, são mais, se retém mais, tem medo, entendeu? Então mas o Barranco está bem, muito obrigado. Eu comecei lá em 1º de maio de 1971, e fui botando minhas ideias. Nós éramos lá 3 sócios, eu entrei porque um dos sócios faleceu a esposa e ele não quis mais trabalhar. Eles eram pessoas que tinham uns 50 e poucos anos, então eram pessoas bem mais velhas que eu. Aí eu entrei lá e comecei a ter ideias e um dos sócios sempre me apoiou muito e foi indo. E a gente foi começando a trabalhar, explorar o ambiente que é bom, explorar o produto que a gente trabalha, e explorar o público e dar uma certa tranquilidade e uma segurança para o público que vai lá, para
produto seja sempre bom igual. Isso é a primeira coisa que tu tem num restaurante, tu tem que ter. Claro, serviço, que é essencial, isso não tem problema, mas produtos também são muito, muito importantes. E eu comecei a inserir, por exemplo, na época eles trabalhavam com salmoura, eu tirei a salmoura, botei sal grosso, eu inseri coração de galinha que não tinha, eu inseri uma série de pratos de filés que não tinha, enfim, criei aquela polentinha fina que tem o Barranco lá, que é famosa, que eu vendo muito. A gente hoje em dia gasta praticamente 1 tonelada de farinha por mês só fazendo aquelas polentinhas. Enfim, e aí a gente foi indo e foi se adaptando, explorando e se afirmando, essa que é a verdade. E aí eles começaram a me dar uma certa liberdade de trabalho e eu fui me implementando. Aí, 1980 e alguma coisa, eles estavam ficando mais de idade, aí eu pedi um auxílio. Eles queriam botar algumas pessoas, eu tinha uma identificação com o Chiquinho, o falecido Chico. Aí eu pedi para ele e ele foi para lá, ele tinha 21 anos quando foi lá. E ficou 38 anos comigo, faleceu com 59. E a gente fez uma dupla certa de trabalho. Eu sempre fui mais uma pessoa empreendedor, da retaguarda e tal, e o Chico foi sempre a pessoa da relações públicas, do público, ele gostava da entrevista, ele gostava de ir nos programas de televisão, ele gostava muito desse lado e ele se dava muito bem com o público, tinha um carisma especial e a gente, eu e ele, nós éramos bons porque um completava o outro. Então eu fazia o trabalho e ele fazia o dele lá, mas a gente se unia muito. Para tu ter uma ideia, Fabiane, nós trabalhamos junto 39 anos, 38 anos, perdão, e a gente nunca discutiu. Isso é quase inédito, viu? Porque é quase um casamento, uma sociedade. Não, é pior que um casamento. Eu falei para ele quando ele foi para lá, chegou o seguinte, ó, isso aqui é pior que casamento. Casamento tem uma coisa, tu pode brigar e tu pode voltar. Agora, sociedade de pessoas não tem voltar. Se tu perder a confiança, é uma vez só. E nós nunca discutimos, isso é uma coisa muito rara, mas muito difícil. É uma coisa inédita que eu nunca ouvi em empresas assim que não houvesse discussão, até às vezes mais acalorada, às vezes mais calma, mas de troca de ideia. A gente sempre conseguiu se entender muito, por causa da distância que a gente fazia. Eu sempre controlei a retaguarda, compra, finanças, recursos humanos, essas coisas tudo eu sempre controlei muito. Vocês se complementavam, então? Um complementava o outro, exatamente. Aí o Barranco foi crescendo e o Chico apareceu lá em 80 e alguma coisa, bom, só fazer a conta agora da minha cabeça não me ajuda. Ele morreu em 20, então 20 menos 82, eu acho que ele começou comigo. E foi um casamento legal, foi um casamento de trabalho muito legal, foi uma coisa boa. E eu sinto muito saudade dele porque eu perdi um parceiro jovem, um impacto que ele era comigo, ele me ajudava muito. Inclusive ele tinha falado, tu vê como é que é a vida. Ele falou numa sexta-feira, falou para um advogado nosso, um dos que trabalha para a gente. Ele disse o seguinte, olha, estou muito preocupado com o Elcio. Eu tenho medo que dê um infarte nele e ele cai duro aqui dentro, porque ele está trabalhando muito e tal. Eu vou ver se agora o ano que vem eu vou dar uma folga, porque eu tenho uma propriedade rural, tenho uma fazenda onde eu trabalho também, que me deu um grande conhecimento, know-how no gado, nessas coisas todas também. E daí ele disse, estou preocupado com ele. Tá bem, sexta-feira, quando foi domingo, deu um infarto e ele morreu. Nossa. 2 dias depois, é uma coisa estranha isso, mas tudo bem. A vida continua, viu, Fabiana? A vida segue. A gente tem que seguir, né? E, enfim, como foi esse ano para vocês, a partir desse momento do falecimento do sócio? O seguinte, foi uma turbulência muito ruim. Vamos falar um pouco dessa pandemia, desse Covid-19 aí. Que no início a gente achava, eu me assustei, porque em 51 anos que eu estava no Barranco, aliás, 50 anos que eu estava no Barranco, nunca tinha ficado fora, mais que fechado o Barranco, mais que... Uma época eu não fechava nem um dia do ano, depois eu fechava dia 25 de noite e dia 1º à noite, aliás, primeiro 25 à noite e 31 à noite. E aí nós ficamos de cara 30, 40 dias fechados. Eu me assustei, voltei para ele e disse, Chico, vamos fechar a casa. Ele disse, não, Elcio, vai passar isso aí. Eu digo, não, nós temos muitos funcionários antigos,
nós temos uma estrutura pesada para segurar. Eles, não te assusta. E a coisa foi indo, e foi se prolongando, e foi aumentando, e a gente ficou praticamente 1 ano e meio sem, entre aspas, sem faturar. Eu tinha reserva, a gente gastou as reservas, foi a banco, pegar dinheiro, graças a Deus. Eu tenho bastante colaboradores lá. Eu disse para ti, estava com 80, na verdade, com as 2 casas eu estava com 98, o Barranquinho e o Barranco. E aí é o seguinte, eu consegui no Barranquinho, eu tirei algumas pessoas fora que eram mais jovens no Barranco, mas eu acabei ficando com 90 funcionários, tirei só 8. Porque eram todos funcionários colaboradores antigos. Tem 8 que são aposentados, que não querem largar o serviço. E tem muito, mais de 30 que tem mais de 20 anos, 25 anos, 30 anos, 32 anos. E essas pessoas, eu me sinto na obrigação de ajudá-las, porque eles estão há 20, 30 anos comigo, eu não podia simplesmente abandonar, virar as costas e ir embora. Então é um compromisso moral que eu tenho com eles. Mas sacrifica muito a gente e assustou muito, entendeu? Chegou num momento, agora que as coisas estão voltando ao normal, voltando um pouco a aparência ao normal, que chegou num momento que tu fica desesperado. E ainda perdi o meu sócio, que era meu braço direito, aí a coisa ficou mais complicada ainda, mas graças a Deus agora está voltando. Claro que eu estou supercarregado, para ter uma ideia, ele faleceu 20 de dezembro e eu tirei um dia de folga nesses tempos, esses 9 meses e pouco só. Senão eu trabalho todos os dias, porque eu saio do Barranco domingo de meio-dia, segunda de meio-dia, 2 horas, e vou para a fazenda, trabalho lá segunda e terça e volto quarta ao meio-dia. Então, eu tenho minha lida lá fora, que eu não tenho ninguém. Tive um azar que, dia 16 de dezembro, o capataz da minha fazenda, que era um jovem, um rapaz com 36 anos, 37 anos, se acidentou com o trator e morreu. Nossa. E 4 dias depois, o Chico morreu do infarto. Então, eu levei assim uma pancada em cima da outra. Não deu nem para comemorar o Natal ali, não, foi violento o troço. Mas a gente está conseguindo se reerguer, nós temos um espaço aberto muito grande. Nós temos, as pessoas elas privilegiam muito aquela parte lá fora, elas preferem aquela parte lá fora, elas se sentem mais seguras. Então nós temos bastante adesão ao público, vem muito lá com a gente tem muita procura, não posso me queixar. Nos dias de calor, né, os sábado, domingo, a noite de calor, a gente tem bastante procura. Então isso me dá um alento, isso é o combustível que eu preciso para trabalhar todos os dias. Porque tu tem que sair de casa e te motivar também. Porque depois de 50 anos, e se tu perde dinheiro, a pessoa trabalha para quê? Sai de casa para quê? Para ganhar dinheiro. Agora tu sabia que estava perdendo dinheiro, aí não tem estímulo nenhum, né? Aí tu tem que ter estímulo. E daí tu tem que ter a motivação pessoal, o estímulo teu para sair de casa e trabalhar. E eu consigo passar muito para os meus colaboradores lá esse estímulo. Que eu dou, incentivo eles muito, todos os dias. Tem que motivar, motivação em todos os setores. E a alegria do trabalho também, não pode ter muita rusga dentro, tem que ter um bom relacionamento, que daí flui bem. E também os funcionários que estão de bem com a família em casa, estão de bem com o trabalho. Quando eles estão com problema em casa, ou coisa que valha, ou problema de álcool, problema de droga, que existe em tudo que é setor, viu? Não é só fora. A gente sente a diferença. Então a gente tem psicóloga para levar, nós temos recursos humanos que trabalham em cima disso para a gente poder ajudar. Que a gente, e claro, até uns 15, 20 anos atrás, a gente não era estruturado como se estruturou nos tempos para cá. Aí a gente tem recurso humano, tem psicólogo, tem médico, eu dou assistência médica para eles também, dentária, enfim, uma série de coisas. E isso dá segurança para o trabalhador também, dá confiança, e ele investe a camiseta, porque nós temos uma coisa muito forte lá. Certos momentos, a casa está tranquila, não trabalha bem, sossegada até baixo, mas um dia de muito calor e muito movimento, a pessoa tem que se superar. Então eles realmente demonstram essa vontade. Eles não param não se omite de trabalhar, eles vestem a camisa e vão para cima. Então a gente tem orgulho disso e é isso que dá a minha sustentabilidade lá dentro. Bom, mas isso é uma questão de líder, né? Os líderes precisam estar motivados, por mais que a gente não esteja num dia bom, a gente precisa demonstrar felicidade, enfim, né? Para gerar um clima agradável dentro da empresa.
Isso que um empreendedor faz, né, um empresário. O senhor estava falando sobre essa questão de jeito como empresário, né? O senhor acha que isso veio da sua infância ou foi a experiência da vida que lhe trouxe isso? Na verdade, Fabiana, a minha experiência, eu vou te explicar um pouco da minha vida. Eu sou filho de interior, de minifundiário, lá em Tenente Portela, município meio longe daqui. E eu lá estudei no ginásio, aliás, no primário e no ginásio. Quando terminou o ginásio, terminou a aula lá. Não tinha outro curso superior. Daí eu resolvi vir a Porto Alegre, em 1965 para 66. Aí eu vim a Porto Alegre e sabia que tinha um colégio chamado Julinho, que eu queria estudar no tal de Julinho. Cheguei aqui em dezembro, janeiro, e o concurso era em novembro. Aí eu fui lá no Julinho e disse, não, o concurso foi em novembro, como é que o senhor quer entrar no Julinho agora? E daí eu não tinha como. Mas daí tinha meu nome lá e fui para casa, fui na casa, arrumava no casa dos primos aqui no Sarandi, e acaba de um mês depois, em fevereiro, eles me chamaram para fazer um concurso e eu tive a sorte que entrei no tal de Julinho. Aí eu consegui trabalhar num hotel, consegui um emprego que eu disse para o cara do hotel, eu só quero cama e comida, não precisa me dar salário. Aí eu comecei a trabalhar, estudava no Julinho e virei porteiro da noite, num hotel na Conceição 414. Tá? E aí eu estudava no Julinho, daí fiquei trabalhando março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Aí quando chegou em setembro ele disse o seguinte, eu gostei muito do teu trabalho aqui dentro, de agora em diante eu vou te assinar a carteira e vou te pagar um salário mínimo. Daí eu adorei a ideia e tal, aí fiquei feliz da vida. E o dono do hotel ficou meu amigo, ele era um rapaz solteiro e tal. Nessa época, lá no Beira Rio, abriu uma casa chamada Barril, em 1969. Inaugurou o Barranco, que era um parente dele, os donos do Barranco, parente do meu patrão lá do hotel, e inauguraram em abril. Em outubro nós inauguramos o Barril no Beira Rio. Aí ele me convidou para trabalhar com ele. Eu digo, Vladimir, eu queria ser médico, queria estudar para medicina, ele disse, mas eu preciso de ti, tu trabalhou 4 anos comigo, quer que eu me ajude. Aí eu fui lá trabalhar com ele, e fiquei lá. Aí eu gostei muito, eu gostava de trabalhar com público, mas trabalhei lá, o Barril era uma casa que abria cedo da tarde, às 6 horas, já tinha fila para entrar. Era muito forte, e eu gostava muito, virei relações públicas lá dentro da casa e tal. E fiquei ali, mas eu sempre gostei na parte da cozinha também, que lá no hotel eu fazia o café, eu cozinhava, eu assava para os clientes às vezes e tal, uma série de coisas que eu fazia para eles. Aí lá no Barrilo fiquei 2 anos, 69, 70 e 71 faleceu então a mulher de um dos sócios do Barranco e ele se retirou, disse que não queria mais trabalhar, eles me conheciam, e aí me chamou para trabalhar lá com eles. Aí eu digo, olha, posso ir, só que eu não tenho dinheiro para comprar todo. Ele, não, tu vai pagar com lucro. Tá bem. Aí eu fui para lá em 1971, 1º de maio, dia do trabalho. Eu comecei lá. E aí eu me atirei de corpo e alma, era a minha chance na vida, né? Eu estava fazendo faculdade, parei a faculdade, a administração, eu não entrei em medicina, eu rodei, né? Daí eu entrei em administração, me atirei de corpo e alma e fui trabalhando e fui modificando aos poucos. Eu acho que eu falei para ti já que nós éramos 80 funcionários, aliás eram 8, agora são 80. E, enfim, e aí fui desde o 2º ano que eu estava lá, a gente conseguiu começar a ganhar prêmio. Hoje em dia a gente ganhou mais de 90 prêmios nessas 52 anos, 50 anos. Os prêmios começaram depois que eu entrei lá. E é com muito prazer que a gente recebe agora no programa Líderes de Sucesso a Fernanda Ponciano, que é a nossa grande amiga, parceira de anos. Ela é a diretora da Era Digital. Então, Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fábio. Obrigada a todos aqui da Fórmula. É um prazer estar aqui. Adoro vir aqui ver vocês, né, trabalhar juntos nas nossas parcerias. Fico muito feliz. Então, Fernanda, a gente vai falar um pouquinho sobre marketing, sobre produto digital, né, marca pessoal, que é o teu grande foco hoje aí nas redes sociais. Já adianto aí para vocês, para seguirem a Fernanda no Instagram, né, @FePonciano, isso? Isso. Então, Fê, o que tu aborda no teu Instagram? Qual é o teu trabalho hoje? Então, hoje eu trabalho com gestão de marketing, né? Criação de marca pessoal, de marcas institucionais de empresas e produtos digitais, que são os produtos, os conteúdos que a gente vende através da internet.
Então, esse hoje é o foco ali do meu Instagram e da minha empresa. Então, eu, como Fernanda, faço a gestão de marketing de algumas empresas, de algumas marcas, pessoais ou profissionais. E as minhas equipes também trabalham mais com gestão de produtos digitais. Por exemplo, tem um curso, a gente faz o lançamento do curso, né? Faz a criação daquele produto e coloca ele para ser lançado, para ser vendido. Então, é um trabalho que acontece muito pela internet, né, com equipes que nem sempre estão aqui em Porto Alegre, mas que ficam em todo o Brasil. A gente trabalha muito de forma online para entregar os conteúdos, esse conhecimento através da venda, né, para todo o mundo, né, através da internet. Bom, hoje tu é diretora da tua própria empresa, né, mas nem sempre foi assim. Já passou por outros locais, né? Tu é jornalista de formação. Isso. Mas sempre teve na tua veia essa questão da liderança, né? Sempre, desde que eu te conheço, eu sempre te admirei muito por isso. Obrigada. Saber liderar pessoas. E como é isso para ti? Como é lidar com pessoas? Bom, na verdade, a questão da liderança, eu acho que é uma coisa que já vem desde pequeno, assim, na pessoa, né? Eu sempre fui uma líder, assim, desde criança. Sempre fui líder de colégio, em todas as minhas turmas. Naquela época de faculdade, de fazer a formatura, eu sempre gostei muito de liderar grupos de pessoas e representar as pessoas e sempre tive mais sensibilidade assim para entender as relações. E daí fiz o jornalismo, né, que era uma coisa que quando eu entrei na faculdade eu queria trabalhar com esporte, com futebol, então não tinha relação com o que eu faço hoje. Aí eu entrei na faculdade, me formei, trabalhei com futebol logo depois da formatura, e só que eu sempre tive muita vontade de ter o meu negócio. Então, em 2016, 2017, eu tive uma produtora, que existe até hoje, né, com o meu sócio na época, uma produtora de vídeo. Depois, eu tive vontade de trabalhar em emissora, né? Eu já tinha feito um estágio na Band, na época da faculdade, então eu queria trabalhar e ter aquela experiência em emissora. Então, eu trabalhei no SBT, depois fiquei 2 anos, quase 3 anos lá, maravilhoso, assim, foi muito bom. Só que eu comecei a ter vontade de novo de ter a minha empresa, né? Porque quando a gente tem essa vontade de empreender, assim, não vai embora nunca, até que tu resolva fazer isso, né? E daí eu vi que aquilo ali do jornalismo já não fazia mais tanto sentido para mim, assim, eu já tinha feito o que eu gostaria, que eram matérias especiais. E daí quando começou a pandemia, eu fui convidada para ser coordenadora de programação da RDC. E daí foi um desafio muito legal, porque era justamente essa questão que tu falou da liderança, né? Então eu montei uma equipe, fizemos uma nova grade de programação, foi muito legal, assim, foi um baita de um desafio. E eu aprendi muito e vi ali que realmente eu precisava ter a minha empresa e focada em comunicação. Só que eu não sabia muito como eu ia sair de lá, né? As minhas últimas experiências eram em emissora de TV, em produção de conteúdo para a TV. Então, eu busquei uma coach de transição de carreira, né? Fiz esse trabalho, fiz esse processo. E daí, em torno de 4 meses, mais ou menos, depois do coach, eu consegui sair, né, dos veículos de comunicação e, de fato, ficar só com a minha empresa, com o meu negócio, com o meu modelo de negócio, que hoje é esse mais online, assim, né? Criando marcas, criando conteúdos que sejam direcionados para o digital, assim, para fortalecimento de marca. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje eu sou muito realizada fazendo o que eu faço e com as possibilidades que a internet nos oferece, assim. Então, acho que eu consegui pegar a minha experiência em comunicação desses anos todos, mas como eu estudei muito nesses últimos 2 anos, eu consegui adequar isso para o marketing, né, para o digital, que é o que eu faço hoje. Sim, até porque a tecnologia, a comunicação, a cada dia que passa, ela vai evoluindo, vai mudando, né? E há uns anos atrás, o profissional que se formava jornalista tinha as opções, era rádio, TV, né, jornal, não tinha muita coisa. Exatamente. E agora com a internet, cada um pode ter o seu canal, o seu programa, podcast, né? Inclusive está crescendo cada vez mais. São muitas possibilidades, né? E isso é uma das coisas também que tu trabalha com os teus clientes, né? Sim. Mostrar para eles as opções. Exatamente. Às vezes a gente pega, o cliente tem uma ideia, né? Eu queria fazer, vamos supor, Instagram só. Só que tu vê que ele tem muito mais possibilidades, né? Tem muito mais talento, tem muito mais potencial para expandir a marca dele, o nome dele. Então, esse é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, assim, essa reestruturação de marca. Tu pegar uma pessoa ou uma empresa em um estado, assim, e levar ela do A para o B, assim, em transformar, sabe? Isso é o que eu considero mais
interessante porque a gente consegue gerar uma transformação muito grande, né, no posicionamento daquela pessoa, daquela empresa, e ela consegue enxergar muito mais possibilidades, porque é um trabalho que é feito em conjunto, né? Posso montar um plano, uma estratégia, mas é muito legal porque a pessoa ela entra naquela estratégia, ela começa a se desenvolver, a querer fazer mais. E vê que está dando certo e aí vai se motivando, né? Exatamente. Mas isso é muito interessante porque existem vários tipos de trabalho aí no mercado, né? E eu gostei que tu falou que é único, é personalizado para aquela pessoa. Isso. Então chega o cliente, tu faz toda uma análise do como que ele está na internet hoje, Isso. como ele pode ficar. Exatamente. E até assim, quando a pessoa pede, eu gostaria de um orçamento, gostaria de uma proposta, assim, nunca consigo entregar uma proposta, uma tabela de valores, né? Porque às vezes a pessoa chega com uma ideia muito vaga do que ela quer ou com alguma referência, né? Gostaria de fazer igual a essa pessoa, igual a essa mulher ou igual a essa empresa. Mas ela pode fazer uma coisa totalmente diferente, que possa ter muito mais resultados, né? A gente pode criar um caminho, assim, de crescimento gradual que ela vai ter muito mais resultados. Então é muito legal porque a gente consegue construir juntos, assim, e evoluindo, e a pessoa vai evoluindo como pessoa mesmo, né? E colocando o conteúdo que ela tem para o mundo, assim, para a internet. Então é muito legal, assim, quando a gente consegue ver as pessoas se desenvolvendo, assim, é o que mais me deixa feliz, assim, hoje no meu trabalho. E era justamente o que eu sentia falta quando eu falei que lá na TV eu comecei a ver que não fazia mais sentido, porque eu sabia que eu podia transformar a vida das pessoas, mas eu não sabia como. E hoje eu consigo ver como, sabe? Uhum. Agora, para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para o nosso telespectador de incentivo, de motivação, que tu também trabalha muito com isso, né? Sim. Incentivar pessoas. Uma palavra para quem quer empreender e falta ali um empurrãozinho. Então, acho que, como eu falei, esse sonho, ele nunca vai embora, né? Quando a gente quer empreender, assim. Então, existem muitas possibilidades, mas as possibilidades só surgem quando a gente dá o primeiro passo, assim, que parece muito difícil, mas depois as coisas vão se encaixando, assim, acredito muito em Deus, né, na energia do universo, e acredito que quando a gente dá o primeiro passo, as coisas vão acontecendo. E como eu falei, eu queria transformar a vida das pessoas, queria ajudar com o meu trabalho, mas não sabia como. E pouco tempo depois eu já consigo identificar como. Então, a gente precisa dar aquele passo, assim, se tu tem a certeza, né, dentro do teu coração, assim, que tá faltando tu colocar a tua voz no mundo, acho que a gente dá o passo e depois o propósito, o universo né, e Deus se encarregam do restante. Tá certo. Fê, muito obrigada pela entrevista. Sucesso para ti. Para nós. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando mais um programa Líderes de Sucesso aqui na TV Urbana. Foi uma honra contar com a sua companhia. Muito obrigada e até mais!